Renato Gaúcho deu chance para uma série de jogadores, já viu todo mundo, geral já jogou com ele, e a pergunta que fica é: quem é que tá com mais moral com o Renato Gaúcho? Quem é que nessa semana, ao longo dessa primeira semana de trabalho do Renato Gaúcho, termina, vamos botar assim, com mais moral, termina com o ranking subindo ou com o ranking caindo? Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, isso ajuda bastante ao canal a continuar crescendo. Você sabe, você já apoia aqui o Raiz Tricolor, então, por favor, me dê esta moral. E aí, vamos lá falar aqui, vamos abrir aqui o campinho? Vamos lá, tá? Esses daqui é o time que atuou contra a equipe do San José, ok? Essa foi a equipe que atuou contra o San José. Vou botar aqui na tela também junto os jogadores que atuaram na partida anterior sob o comando do Renato Gaúcho. Fábio no gol mesmo. Vou botar aqui o Guga pela lateral direita, porque foi ele quem atuou por ali. Na lateral esquerda quem atuou foi o René. E aí vou desconsiderar o Fuentes, né? Porque o Fuentes não atuou sob o comando do Renato Gaúcho. Mas vou botar... não vou botar o Fuentes ali na conta não, tá? Thiago Silva ali junto com o Ignácio. Você tem o Martinelli aqui semelhante na teoria ao Bernal. O Hércules semelhante ao Nonato. Você tem um pouquinho mais avançado Ganso, Lescano e Lima, né? Porque o Lescano entrou nesse jogo aqui também do Maracanã. Você tem John Arias aqui como semelhante ao Kevin Serna, né, pela direita. Germancano e Everaldo como os semelhantes de centroavante. Keno, Canóbio, e vou botar o La Vega aqui também do lado esquerdo. Assim como vou botar o Paulo Baia. O Paulo Baia foi utilizado pela direita hoje, né? Tá o Paulo Baia aqui pela direita também. Acho que é isso, tá? Riquelme, Felipe, Gabriel, tá lesionado, gente. Isaac, tá lesionado. Tá lesionado um bom tempo. Fuentes, tá lesionado. E o Guga, não tá lesionado? Tá, mas atuou sob o comando do Renato Gaúcho, né? Então, vamos lá, tá? O Fábio e pronto. Na lateral direita, o que eu penso, tá? Sobre chances e sobre tempo. Acho que o Guga vai moscar aí um banco. Samuel Xavier, acho que tá no grupinho. Vou botar, como é que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil para vocês verem, né? Vamos de Samuel Xavier aqui, só na análise mesmo. Acho que Samuel Xavier tá subindo de nível. Botar para cá os que estão subindo, botar para cá os que estão caindo de nível. E o Guga se lesionou. Então o Guga, para mim, acho que tá só num campo ali dos que não tiveram moral mesmo. O Samuel Xavier, para mim, entrou na partida, foi seguro, e no jogo contra o San José aproveitou a chance. Ah, mas era o San José. É o que ele teve para jogar, irmão. Então acho que se hoje, mesmo se o Guga tivesse disponível, acho que ele escalaria o Samuel Xavier como titular. Acho que o Ignácio caiu, tá? No conceito do Renato Gaúcho. A partida dele contra o San José, um adversário fraquíssimo, não foi segura. E acho que isso cai no conceito. O Thiago Silva, eu acho que permanece, tá? Vou usar essa linha aqui, né? Quanto mais pro alto tiver, mais positivo. Quanto mais para baixo tiver, mais negativo. Eu acho que o Thiago Silva manteve a linha. Não ganhou moral com o Renato Gaúcho. Ele já tinha moral pra cacete, né? O Freitas, acho que vou nessa linha também. Não tem nada de muito novo, muita novidade. E enquanto o Thiago Santos, eu acho que ganha uma moralzinha com o Renato. Partida segura, se antecipando bem, mostrando que tem físico para poder jogar. O Léo Jance, eu vou botar aqui no topo também, de moral, tá? Porque saiu da base, jogou um jogo de Copa no Maracanã e, obviamente, teve seus erros, teve seus problemas, mas fez uma partida digna. Já o René, até pela partida que ele fez contra o Red Bull Bragantino, no geral, para mim tá aqui no meio também, tá? Tá muito, muito dramática a situação do René com o Renato não. E aí, só para deixar claro, se o Léo Jance tá aqui em cima, o René tá mais aqui no meio, isso significa que o René vai virar banco com o Renato? Não, gente, significa só o power ranking dessa semana. No histórico, o René tá muito à frente do Léo Jance ainda, isso é evidente. Martinelli, eu acho que tá cá no topo também. O Renato, né, fez o gol, o Renato já defendeu em coletiva. E eu acho que o Facundo Bernal também tá cá no topo, tá? Acho que a partida que o Facundo Bernal fez no jogo contra o
o San José hoje, talvez um pouquinho abaixo. Coloca ele já com uma boa moral. Enquanto o Hércules não. O Hércules eu acho que já tá mais aqui pelo meio. Entrou hoje quebrando galho de lateral direito, né? Entrou ontem, né? Quebrando galho de lateral direito. Não sei até que ponto o Hércules vai... Tá com moral ali com o Renato, não. Pra fechar os meio-campistas, acho que o Nonato nessa semana fecha bem. Fecha positivo ali com a equipe, com o Renato Gaúcho. Era um jogador que já vinha com o Mano Menezes praticamente esquecido. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é de quem tá melhor e quem tá mal. É quem tava em relação à avaliação do Mano Menezes, subindo em relação à avaliação do Renato Gaúcho também, entendeu? Analisando da semana passada para essa. Acho que o Nonato cresceu, apareceu pro elenco. Fez alguém olhar para ele e falar, ó, tem isso aí, mas é o San José, por isso ele continua aqui, pelo menos, né, não tá no topo da cadeia. Acho que o Samuel Xavier também não tá, né? Deu exagerado ali no Samuel Xavier. Vamos lá, o Guga, como eu falei, tá fora da conta pela lesão. Quem também sobe no conceito ali em relação à semana passada, pra mim, é o Everaldo e os seus 2 golaços. Gabriel, mas é só o San José. É só o San José, mas ele fez 2 golaços. Gol de quem tem qualidade de alternativa de bola, entendeu? Não é que ele fez um gol como, por exemplo, foi o gol do Serna. O gol do Serna foi escorar pro gol. Quando dependeu de uma qualidade um pouco mais alta, o Serna não conseguiu ainda desempenhar. E até por isso eu já analiso que o Kevin Serna com o Renato permanece um pouco na conta do que era o Mano Menezes. É um jogador útil, mas não é um jogador 100% confiável para definição de jogo, definição de jogada. Acho que vai entrar nessa conta. Germancano, eu acho que sobe um pouco no conceito do Renato Gaúcho, tá? Em relação ao que estava com o Mano Menezes. Um time mais ofensivo vai, consequentemente, criar mais chances para ele fazer gol. Óbvio que o San José não é parâmetro para nada, a gente concorda plenamente com isso. Mas ainda assim, é um time que vai gerar mais alternativas. Germancano, para mim, também é outro que passa a ter um olhar um pouquinho mais pro alto. Aí a gente vem para John Arias, no jogo contra o... Acho que eu vou dizer aqui que permanece, tá? No meio, só jogou um jogo, não foi tão bem assim no jogo contra o Red Bull, foi poupado pro jogo contra o San José. Paulo Baia. É meio complicado, né? Ele entrou no jogo, se esforçou, mas assim, tá abaixo também. Não tem muito o que fazer. Tem muita discussão, assim. Ele, acho que talvez esperasse um pouquinho mais dele numa entrada de jogo, assim. Vou botar o Canóbio também um pouquinho abaixo em relação ao que vinha desempenhando e o que desempenhou no jogo contra o Red Bull, não jogou contra o San José. Acho que o Keno, combinando os 2 jogos, ainda tem um saldo positivo, tá? Acho que o saldo do Keno ainda é positivo por causa do jogo contra o Red Bull Bragantino. E vou colocar aqui também com um saldo positivo o Lima. Acho que o Lima, esse jogo anterior deu vida pro Lima, é uma pegada meio Nonato, só que o Lima já tinha uma participação maior no elenco. O jogo, ele não jogou contra o San José, então é só uma análise do jogo contra o Red Bull Bragantino. O La Vega, eu acho que estreia um pouquinho abaixo, tá? E novamente, não é que o La Vega tá na comparação ao Canóbio ou ao Paulo Baia. Não é. Nem tá tão bem quanto o Canóbio no elenco, nem tá tão bem quanto o Paulo Baia. É a avaliação dessa semana no olhar do Renato Gaúcho. Acho que talvez, assim como o Paulo Baia, assim como o La Vega, o Lescano também, todos esses 3, e não estou igualando os 3 na qualidade, mas estou igualando quando o treinador coloca um jogador ofensivo para jogar num jogo que já está 3-4-0 contra um time fraquíssimo, ele espera que esse jogador vá progredir, vai entregar alguma coisa para o time em algum nível muito alto. E acho que não é isso que se entregou, pelo menos uma chance. Tá? O La Vega teve uma chance para finalizar, finalizou fraco. Então acho que Lescano talvez um pouquinho acima, mas nada demais. E o Ganso, cara, acho que ainda tá aqui na meiota. Porque ainda vem de uma lesão, não tem muito o que contestar. Ou seja, pra mim, ganharam moral com o Renato Gaúcho, principalmente. Martinelli, Léo Jance, Everaldo, Lima, Germancano, Samuel Xavier, Nonato e Bernal. Thiago Santos e Keno um pouquinho também. E perderam moral com o Renato Gaúcho ao longo dessa semana. Ignácio, Paulo Baia. Vou subir um pouquinho o Freitas, estou achando o Freitas muito baixo aqui. Ignácio, Paulo Baia, Canóbio, La Vega e Lescano. E ficaram praticamente na mesma. Thiago Silva, Freitas, Genê, Hércules, Kevin Serna, Arias e Paulo Henrique Ganso. E o Fábio, vou ficar na conta que o Fábio é um gênio da posição, já era um gênio antes, continua sendo gênio e é isso daí.
Tá aí, uma breve avaliação desse Power Ranking dessa semana. Você concorda, discorda, tem todo o direito. Né? Novamente, né, eu não tô fazendo uma avaliação do elenco do Fluminense e o Léo Jance é infinitamente melhor que o Ignacio. Tô fazendo uma avaliação porque o Renato botou uma galera pra jogar. O Renato queria ver o time todo praticamente jogando. De fora aqui ficaram Otávio, Wallace Davi, Thiago Henrique, Renato Augusto, Isaac, Riquelme, deixa eu ver se tem mais aqui, Guga, né, como eu falei que já tirei por causa da lesão, Gabriel Fuentes, Manuel, basicamente isso, ele rodou quase que o elenco inteiro, tirando os lesionados aí, ele praticamente só não colocou o Manuel em campo dos que ele poderia colocar e que são do elenco principal. E aí, qual que é a tua avaliação? Acho que tá certo, tá errado? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!